fazer a leitura do texto da palavra do Senhor, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Não nos colocamos de pé para ficar mais alto não, tá, irmãos? Nos colocamos de pé porque é um ato de reverência. Amém. A palavra do Senhor. Essa palavra é vida, é poder, é a manifestação da glória de Deus nos nossos dias e nas nossas vidas. O texto que nós vamos ler está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Os irmãos conhecem bem esse capítulo que fala sobre a conversão de Paulo, mas nós não vamos ler todo o capítulo não, só alguns versículos. Os irmãos vão se situar bem. Capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 11, a palavra nos diz assim: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha as mãos sobre ele, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos de que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome aos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Aleluia. Somente até aqui. Vamos colocar assentados. Nós conhecemos bem este homem, né? Esse nome, Paulo, o apóstolo Paulo. Mas quem era Paulo? Paulo, antes da sua conversão, ele se chamava Saulo. E Saulo era um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, um jovem, né, fariseu, criado aos pés de Gamaliel, e frequentava ali aquela que era uma das seitas mais severas daquela época, né? Ele era da tribo de Benjamim, era um homem que foi educado em Jerusalém e com alto conhecimento da lei mosaica. Então ele conhecia muito bem, né, tudo aquilo que era as tradições rabinas. Era um homem muito culto, né? Ele tinha cidadania romana, ele era nascido de Tarso. E por essa cidadania ele tinha um status muito elevado, porque naquela época ser um cidadão romano dava a ele, né, essa posição de um status muito elevado. E não era só um jovem culto, né, rico, mas também era um jovem poliglota. Paulo falava aproximadamente 4 idiomas: o hebraico, o aramaico, né? Ele falava também o latim e falava também o grego. Era um homem muito culto. Mas Jesus chamou Paulo. Mas Jesus também chamou Pedro. E Pedro era pescador. Jesus chamou você. Ele chamou a mim. Isso nos mostra que dentro da ótica de Deus, Ele não faz acepção de pessoas e nós estamos no mesmo nível. Nós fomos chamados com um propósito: sermos aperfeiçoados por Deus. Eu gostaria que essa palavra, aperfeiçoado, ficasse na mente dos irmãos. E nós vamos entender um pouco acerca desse aperfeiçoamento que a palavra nos fala. E a palavra fala que Saulo, ele estava ali quando Estevão, diácono, primeiro mártir, né, foi ali morto. E Saulo, ele segurava a capa daqueles que apedrejaram Estevão. E após a morte de Estevão, iniciou uma grande perseguição com a igreja. A igreja começou a ser perseguida
E Saulo, então, ele toma ali carta dos principais sacerdotes, porque ele sabia que havia uma concentração muito grande daqueles que eles consideravam que seguiam uma seita em Damasco. E Saulo, então, pega aquela carta, alguns homens, e ele vai, então, ali a caminho de Damasco para prender aqueles que invocassem o nome do Senhor. Mas não era só prender. Paulo era terrível, um homem mau. Ele não só prendia, mas ele também matava, ele perseguia, seja homem, mulheres, ele jogava na prisão, e ele trazia sobre si, né, essa marca de um perseguidor. E a caminho de Damasco, a palavra fala que ele foi cercado por um grande resplendor de luz. Ele cai por terra e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então nós começamos já a ver na conversão de Paulo, de Saulo, né, que antes era Saulo. Na conversão de Paulo, nós começamos então a ver que não foi Paulo quem escolheu se converter. Não foi Paulo que buscou a Jesus, mas foi Jesus quem buscou a Paulo. Foi Jesus quem escolheu a Paulo. É o Senhor quem escolheu a cada um de nós. E a palavra fala, e ele é enfático quando diz, né, que eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e desfrute, e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Deus não nos fez salvos para gerarmos frutos para esta vida. Então, irmãos, nós começamos então a ver aqui chamado de um homem que teve a sua vida refutada pelo Senhor, porque Paulo era zeloso, ele só era zeloso pela coisa errada. Mas quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus mostra o seguinte: olha, Paulo, você persegue a minha igreja, então você persegue a mim. E eu vou te dar uma experiência. E ele fica cego, ele cai por terra, é levado então a uma cidade, ali a casa de Judas, uma rua chamada Direita, e ali ele fica cego e orando ao Senhor. E o Senhor então, no texto que nós lemos, esse texto é muito interessante, porque é uma declaração de Jesus a Ananias sobre o apóstolo Paulo. Após a conversão dele, o Senhor destaca que Paulo era um instrumento escolhido, não era qualquer coisa, era um instrumento escolhido nas mãos do Senhor. E naquele momento ali, Ananias então ele questiona o Senhor: mas Senhor, esse homem tem feito muitos males aos teus santos. E o Senhor diz o seguinte: olha, eu vou mostrar a esse homem o quanto ele há de padecer por amor do meu nome, e eu mostrarei para ele que ele vai levar o meu evangelho, a minha palavra, e ele vai padecer por isso. Meus irmãos, há hoje um grande engano que norteia o coração dos crentes. Todas as vezes que nós encontramos com um crente dentro da igreja, ele acha que ele veio e foi chamado somente para ser abençoado. Nós não fomos chamados só para ser abençoados. Se aquele que hoje está aqui na casa do Senhor, ou aquele que você conhece, ele acha que foi chamado e que não vai ter sofrimento na sua vida, ele está equivocado. Nessa caminhada que o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou e nós vamos ter sofrimentos sim. O Senhor disse: se perseguiram a mim, por que não perseguiriam a nós? Então nós somos perseguidos. E Paulo, ele diz com muita ênfase, né, em uma das suas epístolas, dizendo que ele trazia em si as marcas de Cristo. Que marcas eram essas? Marcas do sofrimento, marca dos apedrejamentos, dos açoites, de apanhar com vara, de picada de cobra, de naufrágio, de prisões, de calabouço. Ele trazia em si as marcas de Cristo na vida dele. Cada sofrimento que Paulo tinha, ele estava chegando a um entendimento. E quando ele ora ao Senhor, pedindo: Senhor, retira de mim, Senhor, esse espinho. E por várias vezes ele orou ao Senhor pedindo para que assim fosse. O Senhor disse para ele uma coisa: Paulo, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Então, irmão, se você chegou aqui nesta noite achando que está sofrendo, que está sendo perseguido, se você entrou aqui nesta noite se sentindo fraco, eu quero que você saiba que Deus está te aperfeiçoando. Ele está agindo na sua vida, Ele está agindo no seu coração.
para que você seja aperfeiçoado. E nós vamos entender um pouquinho mais desse aperfeiçoamento. Paulo orou ao Senhor, e certamente ele estava de joelhos. Mas eu queria falar um pouquinho da humanidade de Jesus. A palavra fala que Jesus por 3 vezes chorou. Jesus chorou a primeira vez diante do túmulo de Lázaro. Ele olha ali e ele se moveu de íntima compaixão por ver a morte do seu amigo, a tristeza que estava no coração de Marta e Maria, daqueles que choravam ali. E Jesus chora. Jesus chorou também diante de Jerusalém, porque ele sabia que Jerusalém estava tomando um caminho para a destruição. Isso era profético. Então ele chega diante de Jerusalém e diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos. Jesus chora diante de Jerusalém. E a terceira vez, em que não é muito explícito, mas vários textos da palavra do Senhor, e Hebreus também nos mostra isso, que Jesus, quando ele está no Getsêmani, movido de intensa angústia, em oração ao Senhor, em súplica ao Senhor, nesse momento, em Lucas capítulo 22, verso 44, a palavra fala que ele é posto a orar em intensa angústia e agonia, e o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Jesus orava, ele estava de joelho. Esse texto em Lucas 22, 44 é o texto que mais é usado para mostrar a humanidade de Jesus. A sua dor, a sua tristeza, o seu sofrimento e a sua compaixão está relatado ali em 22 de Lucas, versos 44. Mas isso quer mostrar, sabe o que, irmãos? Que é no momento de oração, em que nós estamos em oração na presença do Senhor. E eu quero destacar para os irmãos aqui um versículo, Hebreus capítulo 2, verso 10, que diz que para conduzir muitos filhos à glória, era necessário que Deus aperfeiçoasse a Jesus. Isso está lá em Hebreus capítulo 2, versos 10. Irmãos, era um momento de oração, era um momento de tristeza, era um momento de angústia, era um momento que nós estamos nos sentindo enfraquecidos, muitas vezes perseguidos, é que nós estamos de joelhos. E quando nós estamos de joelhos, irmãos, é aí que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos como necessitados. Eu sempre uso, essa frase, nas minhas pregações, quando eu lembro do momento de oração e sofrimento. Quando você veio para a casa do Senhor pela primeira vez, quando eu vim para a casa do Senhor pela primeira vez, quando todo aquele que vem à casa do Senhor pela primeira vez, ele não vem porque ele ama Jesus. Sabe por que não é porque ele não ama Jesus? Porque ele não conhece Jesus. Sabe por que nós viemos? Porque nós tínhamos algo que estava nos levando ao sofrimento, à angústia. E o sofrimento e a angústia nos leva à presença do Senhor. O sofrimento e a angústia nos coloca de joelhos. E nesse momento de joelho, de oração, Paulo estava sendo aperfeiçoado. Ele estava orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. E o Senhor disse: a minha graça te basta, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia, cada culto, cada reunião, cada momento que nós dobramos os nossos joelhos para orar, cada vez que choramos, cada vez que estamos tristes na presença do Senhor, às vezes nos sentindo fraco, Deus está nos aperfeiçoando, está nos mostrando exatamente aquilo que nós precisamos para sermos hoje melhores que ontem, para que sejamos amanhã melhores que hoje, e assim seremos aperfeiçoados todos os dias, até a volta do Senhor, até a volta do Senhor. Então o Senhor, Ele chamou a Paulo, Ele chamou a Pedro, Ele chamou você, Ele chamou a mim, e quando Ele nos olhou, Ele olhou almas que Ele estava escolhendo para escrever o nome no livro da vida. E Ele viu o seu sofrimento. Cada dia da nossa existência, Deus, Ele já viu. Ele sabe como vai ser o seu dia amanhã.
Ele sabe como vai ser o seu dia daqui a uma semana, daqui a um ano. Ele sabe como vai ser o teu dia até a morte, ou até ele voltar. Mas Ele conhece o seu coração e os nossos corações, e de alguma maneira Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, como trabalhou na vida de Paulo. Não era porque ele era um jovem rico, culto, né, inteligente, bem formado, bem instruído, não era por isso. O Senhor chamou Paulo, chamou a sua vida, porque quando Ele olhou, Ele nos amou primeiro. Ele amou as nossas vidas. E com esse amor do Senhor, Ele vai nos aperfeiçoando. Ele vai nos moldando, para nos fazer amanhã melhor do que somos hoje. Então amanhã você vai lembrar da experiência que você teve hoje. E talvez hoje você se lembre da experiência que o Senhor Jesus te deu ontem, ou a semana passada. E nos nossos erros, o Senhor vai nos mostrando o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos carentes da graça dEle, orando ao Senhor todos os dias e pedindo: Senhor, que não se afaste de mim, Senhor, que não se afaste de nós a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor. Porque enquanto a graça e a misericórdia do Senhor estiver nas nossas vidas, nós vamos seguindo sendo aperfeiçoado pela palavra do Senhor, pelo convívio entre os irmãos, chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. É a caminhada do crente. Paulo não tinha ideia de como seria a sua caminhada. Ele não teria ideia, ele não tinha ideia. Aliás, quando ele se converteu, ele já achou que ia sair dali, ia se envolver com os apóstolos, ia sair pregando, e o Senhor: nada disso. Você vai voltar lá, você vai passar um tempo no Egito, você vai passar um tempo lá na sua cidade, um tempinho de vários anos. Você vai estudar a minha palavra, você vai conhecer os profetas que profetizaram acerca de mim, e eu vou te aperfeiçoar, Paulo. E quando eu te chamar para que você leve o evangelho aos gentios, você vai estar preparado. Vamos lembrar daquilo que Deus fez, do que nós éramos no passado e aquilo que Deus fez com as nossas vidas e o que nós somos hoje, né? Eu até tive uma conversa há pouco tempo hoje com a minha família, né? Minha esposa particularmente, com os filhos, né, que moram comigo, e eu certamente sou bem diferente do que eu era alguns anos atrás, mas ainda estou infinitamente aquém daquilo que Deus quer que eu seja, porque aos meus olhos, eu acho que eu melhorei muito, né? Talvez aos seus olhos você possa achar assim: olha, eu melhorei muito, eu era ímpio e agora eu sou crente, né? Eu estava como membro e agora tenho uma função, mas não é isso, é uma transformação interior, é uma mudança que Deus vai fazer na nossa vida, é uma mudança que Deus vai fazer no nosso caráter, moldando em nós um caráter espiritual, para que a gente possa se negar. E eu falei para eles: eu não sei como expressar a intensidade do amor que eu sinto por vocês, mas eu sei que eu preciso melhorar ainda muito, e nós somos assim. Diante de Deus, o nosso Pai, nós precisamos melhorar a cada dia mais, sermos aperfeiçoados, sermos levados a estar na presença do Senhor, entendendo: Senhor, eu sou pequeno, e amanhã eu sou grande. Não, Senhor, eu sou pequeno. E depois, daqui a 10 anos, Senhor, eu sou pequeno. E quando o Senhor Jesus voltar para buscar, Ele vai voltar para buscar quem? Os pequenos, porque aquele que se humilha será exaltado. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos, das vésperas da sua crucificação e da ceia, né, em que eles disputavam ali quem entre eles seria o maior, Ele disse: aquele que quiser ser o maior será o menor. Então amanhã continuaremos sendo pequenos, mas o caráter, irmãos, de Cristo na nossa vida, que está sendo gerado em cada um de nós, esse não, nós seremos aperfeiçoados, levado a cada dia a uma estatura maior de varão na presença do Senhor, de servo na presença do Senhor, de crianças, de adolescentes, de jovens,
Então essa mensagem que está sendo trazida hoje, nesta noite, é para que possamos então meditar o quanto nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia na presença do Senhor, nas suas lágrimas, na sua tristeza, na sua angústia. Quando você estiver de joelho, lembre que Paulo esteve de joelho na sua angústia, que Jesus esteve de joelho na sua angústia, e até Jesus foi aperfeiçoado. Quanto mais nós seremos aperfeiçoados para entrarmos na glória com o Senhor. Essa é a nossa certeza. Que meio a tudo que estamos passando nesta vida, um dia nós estaremos com o Senhor.